Por que será que os justos sofrem e os ímpios prosperam? Por que será que o sucesso financeiro parece sorrir para pessoas que mentem, roubam, enquanto muitos justos enfrentam uma batalha contra a falência? Por que será que os ímpios dirigem os melhores carros, moram nas melhores casas, fazem as melhores viagens, vivem na tranquilidade, enquanto muitos cristãos enfrentam dificuldades financeiras? Esses são alguns questionamentos que muitos cristãos se fazem. Muitos se perguntam: será que realmente vale a pena ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa temente a Deus, enquanto tudo na vida parece conspirar contra você? Será que não é melhor abandonar tudo, abandonar os seus princípios, os seus valores e cair no mundo, mas pelo menos ter prosperidade financeira? Nesse vídeo eu irei te mostrar por que os maus prosperam e muitos justos sofrem de uma maneira que você nunca ouviu ninguém falar antes. Não conhecer o que eu irei ensinar nesse vídeo é a razão número 1 pela qual os maus prosperam e você não. Oi, meu nome é Richard Fernandes e antes de continuar, é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja avisado sempre que eu postar um vídeo novo. E se você quiser que eu grave algum vídeo sobre algum assunto específico, me avise nos comentários, porque eu sempre levo os comentários em consideração para criar novos conteúdos. Então agora eu irei te revelar porque os maus prosperam enquanto muitos justos sofrem. E para falar sobre isso, vamos começar falando sobre Caim. Caim era filho de Adão e Eva. Caim era uma pessoa ímpia. Ele cometeu o primeiro assassinato da Bíblia. Caim assassinou o seu irmão Abel por ciúmes e ele foi expulso da casa da sua família e da presença de Deus. Então, Caim é um homem perverso. Caim é um homem ímpio. Ele assassinou o próprio irmão. Está escrito: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Então aqui o que podemos perceber é que Caim foi o primeiro construtor de cidades. Essa é a primeira menção da palavra cidade na Bíblia. Ou seja, essa foi uma ideia nova, uma ideia que exigiu imaginação. O conceito de cidade era um conceito novo, foi um conceito que Caim criou. E uma coisa interessante é que se você espera uma família, você constrói uma casa, você constrói um lar. Mas Caim estava antecipando uma sociedade, então ele construiu uma cidade. Ele teve uma visão de longo prazo, ele estava construindo algo para gerações futuras. Ele não chamou a cidade de Caim, ele chamou a cidade de Enoque. Ele deu o nome da cidade, o nome do seu filho. Então, o filho de Caim, Enoque, cresceu em uma casa em que seu pai tinha grandes planos, em que seu pai tinha grandes ideias. Agora, imagine, é provável que você cresceu em uma casa em que seus pais falavam sobre futebol, sobre a novela, sobre o filme. Agora, Enoque cresceu na casa de um homem que tinha uma visão de longo prazo, um homem que tinha uma grande visão. Enoque cresceu ouvindo o seu pai falar sobre planejamento, sobre arquitetura, sobre o gerenciamento de uma cidade. Essa criança, Enoque, foi exposta a grandes conversas. Então, quando você é exposto desde a sua infância a grandes conversas, grandes pensamentos, grandes visões se tornam
algo normal na sua vida. É normal para você pensar grande, porque desde criança você está crescendo em uma casa em que seu pai te ensina a pensar grande, o seu pai te ensina a ter uma grande visão, a usar a criatividade. Então, quando uma criança tem pais criativos, grandes pensamentos, grandes visões se tornam algo normal para essa criança. Isso é o básico da psicologia infantil. Se você tem pais criativos, é muito mais provável que você também seja criativo. O fato é que crescer na casa de um homem que tem uma grande visão, uma visão criativa e uma visão geracional, teria produzido descendentes que foram fenomenalmente criativos. Então agora vamos falar sobre os descendentes de Caim. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque, e tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome de outra Zilá. Então, 3 filhos nasceram de Lameque. Lameque era descendente de Caim, e Lameque também era um homem ímpio. Ele também assassinou um homem. Apesar de ser um homem ímpio, Lameque é descendente de Caim. Então, ele foi exposto desde criança a grandes conversas, a grandes pensamentos. Desde criança, ele aprendeu a pensar grande. Então, não é nenhuma surpresa que os seus descendentes, os descendentes de Caim, estivessem entre os mais criativos, entre os mais inovadores e entre as pessoas mais produtivas da época. Caim pegou essa criatividade de Adão. Adão era muito criativo. Adão foi responsável por nomear todos os animais. Então você imagina, você criar um nome para todos os animais, isso é algo que exige muito da sua criatividade, você precisa usar a sua mente. Então agora vamos falar sobre os filhos de Lameque. Lameque teve 3 filhos, e esses filhos estavam entre os magnatas da época, estava entre as pessoas mais criativas da época. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Então Jabal foi o pai dos nômades. Ele mudou o jogo, ele criou uma nova indústria. Ele também criou gado. Antes de Jabal, os homens saíam para caçar, eles precisavam de arco e flecha para caçar. Mas Jabal foi lá e teve uma ideia. Ele pensou, porque ao invés de nós sairmos para caçar, às vezes para você caçar leva vários dias, você pode se machucar, você pode ser atacado por algum animal. Ele pensou, porque ao invés de caçar, por que nós não pegamos os animais e os criamos desde pequenos, desde filhotes? Porque se nós fizermos isso, nós não precisaremos mais sair para caçar, nós não teremos a escassez de alimentos. Então Jabal, apesar de ser um homem ímpio, um homem perverso, ele criou uma nova indústria. A partir de Jabal, as pessoas começaram a criar gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Jubal foi o pai do entretenimento. Ele criou instrumentos, ele compôs música, ele inventou uma nova indústria. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Tubal-Caim foi o pai dos mineiros e ferreiros. Ele mudou o jogo da guerra, ele criou uma nova indústria. A Bíblia diz que Tubal-Caim foi um instrutor, então provavelmente ele teve uma escola. Tubal-Caim mudou o jogo da guerra. Antes dele, as pontas das lanças, os escudos, eram feitos de um material frágil, mas agora, com Tubal-Caim, os escudos, as pontas das lanças eram feitas de ferro. Então,
O que aconteceu é que essas pessoas se tornaram os magnatas, essas pessoas se tornaram os pais de novas indústrias. Eles foram os mais criativos, eles foram os inventores, eles trouxeram novas ideias para a sociedade. Se você está gostando desse conteúdo, é muito importante que você curta e comente, porque assim você irá apoiar o canal, você irá ajudar com que essa mensagem chegue a novas pessoas. Os ímpios estavam construindo indústrias, construindo negócios, construindo riqueza, estavam construindo coisas que tinham valor geracional, eles estavam trazendo novas soluções para a sociedade, eles estavam tendo novas ideias. E eu te pergunto, enquanto os ímpios estavam criando indústrias, criando riqueza, o que os bons estavam fazendo? Os justos estavam construindo altares, estavam fazendo sacrifícios, eles estavam pagando pelos seus pecados. Em outras palavras, os justos estavam praticando religião, enquanto os ímpios construíam riqueza, ficavam ricos, construíam negócios, os justos estavam praticando religião. E no mundo moderno, o que você verá é versões disso, como por exemplo, a doutrina da torta no céu. Muitos fiéis acreditam na doutrina da torta no céu. E o que é essa doutrina da torta no céu? É a ideia de que você precisa ser pobre aqui, de que você precisa passar por necessidades, que a riqueza espiritual é incompatível com a riqueza material, que você precisa ser pobre aqui para ter riquezas no céu. Muitos acreditam que este mundo não é nosso lar. Muitos acreditam que estão aqui só de passagem, que vão ser pobres aqui para ganhar riquezas no céu. E essas pessoas acabam acreditando que para elas serem pessoas boas, pessoas piedosas, pessoas justas, elas precisam se abster de bens materiais em favor da riqueza espiritual. Elas acreditam que não podem ser ricas materialmente e espiritualmente. Elas acreditam que elas devem escolher um. Elas acreditam que para serem mais próximas de Deus, que para serem pessoas mais fiéis, elas precisam abrir mão das riquezas materiais. Infelizmente, muitas igrejas e muitos falsos profetas distorcem a Bíblia. Eles acabam doutrinando as pessoas a acreditar que elas precisam fazer um voto de pobreza, que elas precisam, para ser santo, para ser uma pessoa justa, você precisa ser pobre, você não pode ter aspirações financeiras, que você não pode querer ser rico, que a riqueza é algo do diabo. Muitas pessoas acabam não querendo abrir um negócio, criar uma empresa, porque elas acreditam que se elas forem prósperas, elas vão para o inferno. Então, o que isso criou foi um abismo entre os pobres justos e os ímpios ricos. Quando se trata de riqueza, os ateus têm uma vantagem sobre pessoas muito religiosas. Pessoas que são muito religiosas acabam aprendendo coisas erradas sobre o dinheiro. Muitas pessoas acabam aprendendo que o dinheiro é algo mal, que pessoas ricas ficaram ricas porque roubaram, porque mataram, porque fizeram coisas erradas. Então, a pessoa acaba tendo ideias erradas sobre a riqueza, sobre o dinheiro, enquanto o ateu não possui esses bloqueios. O ateu não sofre bloqueios em relação ao dinheiro. Uma pessoa que é muito religiosa, ela fica o momento todo pensando que Deus está condenando ela, que quando ela pensa em abrir um negócio, Deus está condenando, Deus está julgando. Então essa pessoa, de tanto aprender coisas erradas em relação ao dinheiro, em relação à riqueza, ela acaba se bloqueando. O ateu não vê o dinheiro da mesma forma, não acredita que o dinheiro é algo mal. O ateu não possui esses bloqueios que muitas pessoas que são muito religiosas acabam tendo. Se você pensa errado, você age errado.
E se você pensar certo, se você tem pensamentos certos, você age de uma forma certa. E isso é um dos principais motivos que fazem os judeus ser o povo mais próspero do mundo. O judeu, desde criança, aprende a pensar certo. O judeu aprende desde criança que o dinheiro é algo bom, que a riqueza é algo bom. E se você pensar certo, você age certo. Agora, uma pessoa que foi para a igreja desde criança e aprendeu coisas erradas sobre o dinheiro, sobre a riqueza, ela terá pensamentos errados, ela não terá aspirações financeiras, ela ficará se questionando, ela acabará sendo bloqueada. Além disso, os judeus têm a Torá como base. A Torá tem a base para você ser muito próspero. A Torá te ensina a ser uma pessoa próspera. E se você tem alguma dúvida de que é o desejo de Deus que o seu povo prospere, se você tem alguma dúvida que Deus quer que você seja uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa rica, uma pessoa próspera, eu gravei um vídeo sobre isso e eu deixarei aqui no card. Então, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.